Nesse último painel da CEO Conference Brasil 2021, nosso sócio sênior André Esteves vai fazer uma análise do cenário econômico brasileiro, destacando os desafios e oportunidades. E para esse bate-papo, convidamos o jornalista William Vac. O palco é de vocês, sejam bem-vindos. Bem-vindos. André, boa tarde a todos. André, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um grande prazer duelar contigo sobre economia e política, seguindo o padrão atual da política brasileira, que é tudo paulada, né? Prometo que será na mais alta civilidade. André, deixa eu começar te provocando um pouco, André. É sempre bom provocar você intelectualmente, porque aí você vem. Eu tomei nota hoje do grau de projeção midiática que você teve com um pequeno vídeo cortado do que você falou ontem aqui nessa CEO Conference, na qual você faz uma série de afirmações factuais. Conseguimos aprovar a reforma da Previdência, você usou o plural majestático, nós. Conseguimos aprovar... Nós, Brasil, né? Nós, Brasil, mas ficou nós, primeira pessoa majestática do plural. Nós conseguimos aprovar a Previdência, nós conseguimos tocar para frente as reformas tributárias e administrativas, nós trouxemos o marco do saneamento, a fantástica, acho que não foi fantástica, foi esplêndida a privatização da SEDAI, emblemática a privatização da Eletrobras, tudo isso no ambiente de CPI e de pandemia. Eu diria, André, conseguiu-se aprovar tudo isso apesar do governo? Bom, boa tarde a todos. Eu tinha falado para a Marta e para o Daniel, entrevista com o William é de verdade, né? Não tem combinado, tal, é como se estivesse na CNN mesmo. Então, William, minhas colocações de ontem, como você bem falou, elas são factuais. E, às vezes, a gente deixa se pegar pelo vento de então, ou para um lado ou para o outro, quando, às vezes, para nós aqui, profissionais, investidores, CEOs, CFOs, que, no fundo, é quem faz a economia brasileira andar, não é nenhum governo ou política de governo, né? São essas pessoas aqui que acordam todo dia às 7 da manhã, trabalham até de noite, chegam cansadas, porém honradas pelo aquilo que produziram. No final, é essa turma que gera emprego, renda e riqueza para um país, para uma nação, para uma sociedade. Então, no fundo, a minha fala foi direcionada a esse público, a nossa sociedade, que a gente vai avançando. E, às vezes, é bom a gente olhar para o lado cheio do copo. Se a gente ficar olhando só para o lado cheio, para o lado vazio, ele não vai a lugar nenhum. É como um empreendedor, né? O empreendedor ele tem uma natureza otimista. Porque se ele não fosse otimista, ele não ia empreender. E eu acho que o Brasil, a despeito de governos A, governos B, ele vai avançando. A gente, se você olhar os últimos 30 anos, a gente construiu histórias corporativas, nós estamos aqui no CEO Conference, histórias corporativas sensacionais. Uma VEG, uma Natura, um Banco Itaú, histórias são ótimas e que nos devem orgulhar. E o Brasil certamente evoluiu nesses 30 anos. Claro, com muitos problemas, com muita volatilidade, com muita incerteza, com muitos desperdícios, né? De dinheiro, de energia, de talento, de tudo. Porém, nós andamos para frente, nós evoluímos. E o que eu vejo para os próximos 30 anos é uma dinâmica parecida. Difícil que a gente vá declarar, puxa, o Brasil deu certo. Mas também difícil declarar que deu errado. Agora, eu não acho tão difícil declarar que nós andamos para frente. Aos trancos e barrancos, mas andamos para frente. Então, a minha fala de ontem ela tem a ver um pouco com isso daqui. Olha, a despeito de volatilidades, incertezas, sobressaltos, e da pandemia que atingiu a todos nós, né, todas as nações, igualitariamente, democraticamente, eu acho que a gente andou para frente aprovando essas reformas que a gente conversou, que eu acho, sem dúvida, uma conquista apartidária do Brasil, a política do Brasil. É uma conquista da racionalidade, porque, afinal, para concluir, é melhor seguir o caminho dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da Argentina. É melhor seguir o do primeiro grupo de países, né? Esse conjunto de reformas vai andando nessa direção. André, evidentemente que as suas postulações, isso que você disse, foi usado para fins políticos. Isso é parte do jogo.
É normal. Isso não me escandaliza nem me surpreende. As diversas facções políticas estão interessadas em fazer prevalecer as suas narrativas e impedir que as narrativas contrárias prevaleçam, e isso é o jogo da política por definição. Agora, na minha carreira profissional, André, eu passei muitos anos lidando com diplomacia e com a linguagem diplomática. E com a habilidade que diplomatas têm de dizer coisas muito duras de forma muito suave, é o que você acabou de fazer. É o que ele acabou de fazer. Se vocês pegam o que o André acabou de dizer do ponto de vista de quem analisa uma negociação internacional entre grandes potências, ele diz o seguinte: apesar de tudo isso, a gente anda. O que faz isto andar é o espírito animal do empreendedor, a disposição dele de enfrentar desafios, porque se fosse, agora eu estou colocando palavras na boca do André, porque se fosse depender de sucessivos governos, e a expressão que você usou foi, a despeito de vários governos, nós temos um país que está entre as maiores economias do mundo, que demonstra uma extraordinária capacidade de inovação, sobretudo no setor moderno do agrobusiness. Mas a pergunta continua de pé, André. Você, pela experiência que você tem, sabe o quanto a política torna mais difíceis coisas que poderiam já ser para trás, não precisaríamos estar falando delas. Por exemplo, não precisaríamos estar falando de reforma administrativa. Estamos. Não precisaríamos estar falando de reforma tributária. Estamos. Não precisaríamos estar falando do orçamento de 2021. Ainda nem temos ele consequentemente aprovado. Em outras palavras, a gente vive um ambiente político no qual se nota desarticulação, no qual se nota deterioração de diretrizes do governo, e isso deixa o empreendedor inseguro. Qual é o teu grau de insegurança? Olha, é o de sempre, né? O Brasil, ele naturalmente, assim como a maioria dos países no nosso estágio de desenvolvimento, ele apresenta seus sobressaltos, né? Acontece isso com o Brasil, acontece com o México, acontece com a Turquia, com a África do Sul, com a Rússia, com a China. Então, tem países que têm, vamos dizer, suas instituições, suas democracias, suas sociedades um pouco mais consolidadas, né? Se você comparar a volatilidade interna do Brasil com a da Noruega, é muito diferente, ou com a Suécia, ou com o próprio Estados Unidos. Aí você pegou pesado também. Para poder criar um emblemático. Agora, pega aí um México, uma Turquia e uma Argentina. Eu vejo o estágio brasileiro melhor do que o dos três, por exemplo, nesse momento. A fotografia brasileira eu acho melhor do que a dos três. Eu vejo na Turquia, você é um especialista de geopolítica internacional, uma situação, além de política, geopolítica complicadíssima, não é nenhuma pseudo-ditadura, né? Vivemos o que podia chamar uma ditadura moderna, uma coisa louca, né? Uma hora o presidente do Banco Central é sobrinho do cara, outra hora é o genro, outra hora é o vizinho, uma coisa muito pouco institucionalizada pelo padrão que nós vivemos aqui. E o próprio México, acho que na mão de um clássico populista latino-americano. Então, eu acho que a gente está aqui melhor. Agora, eu queria destacar um sentido da minha fala de ontem. No fundo, a minha fala foi um certo reconhecimento ao Congresso. Porque a gente, claro, temos muitos defeitos, agora a gente também tem que dar valor àquilo que a gente tem na nossa democracia. E a gente está vendo uma gestão, tanto a nível de Câmara quanto de Senado, muito produtiva. E nessa direção, na direção da racionalidade. Claro que os debates são muitos, e você citou o orçamento, que foi um momento de uma certa angústia, até mesmo para os mercados. Agora, olhando essa sequência de fatos, a gente também merece aplaudir quando existe um pipeline a ser aplaudido. Então, acho que a gente tem tido um Congresso produtivo. É isso que a gente espera. A briga política, a disputa por verba dentro do orçamento, eu vejo como uma evolução institucional. Pô. A verba está no orçamento. Nós estamos debatendo todo dia quem quer ficar com ela, como é que quer ficar, eu quero botar meu trator não sei aonde, eu quero furar poço aqui, eu quero fazer uma ponte a colar. Pô, está à luz do dia, está sendo reportada diariamente, toda noite na CNN. Eu vejo isso como uma evolução institucional do Brasil. Não tem outro jogo sendo jogado, é aquele jogo ali
que está sendo jogado. E uma pauta que é uma pauta da racionalidade. Ontem, pela manhã, e que foi um pouco me estimulou a essa fala, nós tivemos o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco conversando, entremeados pelo presidente Roberto Campos, do Banco Central. E foi um debate muito fluido, muito construtivo e, principalmente, William, muito racional. Não está difícil saber o gabarito da prova, né? Nós vamos querer copiar uma direção americana ou uma direção argentina. Pô, não tem muita discussão, né? É fácil saber qual a sociedade que está enriquecendo, dando mais oportunidades, dando mais igualdade de oportunidades para os seus cidadãos, com mais dignidade de vida, do que qual delas que está oferecendo isso. Né? Então, 50 anos de certas políticas, ou a essa altura 70 anos de certas políticas e uma sociedade mais madura ainda nos Estados Unidos, mais longeva ainda de valores, trouxe o país de 300 milhões de pessoas de classe média alta, né? Cuja desigualdade se espelha em grandes nomes. Por outro lado, qualquer cidadão de classe média americana acha que seu filho pode ser um desses grandes nomes, o que eu acho a coisa mais espetacular. E quando você olha aqui para baixo, nós estamos lidando com inflação, calote no FMI, renegociação de dívida. Pelo amor de Deus, essa agenda ficou para trás há algumas décadas, né? Então foi um reconhecimento ao Congresso, no fundo, a essa produtividade legislativa, a minha fala de ontem. André, se você me permite interpretar um pouco o que você acabou de dizer, você fez mais do que isso. Você entrou numa seara da ciência política, que é essa sua observação sobre o sistema de governo brasileiro. Nós temos como desenho de sistema de governo brasileiro um mequetrefe horroroso. Nosso sistema de governo é provavelmente o pior do mundo, porque a gente programou o choque entre um legislativo cheio de prerrogativas e que aumentaram muito nesses últimos 26, 27 meses, e uma figura forte no Palácio do Planalto, não pelas características pessoais do Bolsonaro, mas qualquer um que estivesse no lugar dele seria uma figura forte. Ele ganha uma eleição plebiscitária e, para governar, ele precisa se entender com o parlamento, coisa que ele de início se recusou a fazer. A sua observação sobre o sistema de governo é interessantíssima, porque você ressalta essa transformação. E olha como é curioso a sua citação de quem você tinha aqui conversando contigo ontem cedo. Nós, no Brasil, depois desse sistema de governo maluco, inventamos um parlamentarismo branco com 2 primeiros ministros, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E atribuímos a eles algumas medidas importantíssimas. Primeiro, para a gente enfrentar a pandemia, é o Congresso que traz a ajuda emergencial. É o Congresso que cria o marco institucional em torno do qual eles vão, depois de muito vai e vem, assinar com a Pfizer, a compra de vacinas. E é o Congresso agora, como você ressaltou, que leva adiante a questão das reformas essenciais. Nós, jornalistas, atribuímos essa postura do Congresso, sobretudo, à capacidade do setor empresarial de dizer aos parlamentares para onde que essa carroça tem que andar, senão ela não sai do brejo. Agora vem minha pergunta, capciosa. Só agora? Só agora. A classe empresarial, as elites empresariais, estão pressionando suficientemente o Congresso na direção? Ou falta um engajamento de elites para o país desfazer essa sensação que a gente tem que está travado, que está preso, que demora, André? Olha, William, eu vejo com muito bons olhos o diálogo do setor produtivo com o mundo político. O político que está lá, ele não tem obrigação de entender, de conhecer uma dinâmica setorial, um ambiente competitivo global. É quase que injusto ele ter essa percepção. O que a gente deveria cobrar é ele estar aberto ao diálogo. E aqueles do lado de cá, que estão todo dia lidando com essas dificuldades, a gente também deveria se ver na obrigação de levar, explicar, racionalizar, esclarecer aquilo que a gente acha que podia ser feito. E no fundo, William, de novo, você conhece muito bem isso, uma das razões da Venezuela ter virado Venezuela foi o abandono das suas elites. As elites foram desistindo disso daí. Então, aqui no Brasil, a gente não vai desistir. Eu acho que o Brasil criou um suficiente tecido empresarial privado
Você olha, por exemplo, o grande tema dessa nossa conferência é mercado de capitais. O Brasil é um dos mercados de capitais mais vibrantes do mundo, junto com os Estados Unidos, com a China, com a Inglaterra e com a Índia, é tão vibrante quanto esses países. Toda semana tem empresas novas abrindo capital, empreendedores buscando investidores internacionais ou locais, novos fundos de investimento, novas empresas de investimento. Isso é sensacional, isso que construiu as sociedades modernas mais bem-sucedidas, mais igualitárias, principalmente em termos de oportunidade. E o Brasil segue essa toada, muito mais pela nossa composição sociológica do que a nossa composição política, né? Muito diferente o Brasil é do resto da América Latina. Muitas pessoas fazem essa analogia, até porque BTG Pactual tem uma presença latina, né? A gente tem uma presença importante no Chile, no Peru, na Colômbia e também no México e na Argentina, mas é muito diferente. Do México à Argentina, as sociedades são mais hierarquizadas, menos mobilidade social, mais concentrada a atividade econômica em todos esses países, com seus méritos, né? Você olha o Chile, por exemplo, é um país mais avançado, está sofrendo seus problemas, talvez tenha exagerado numa certa direção, mas tem enormes evoluções institucionais, né? Está aí, dentro da América Latina, deu um show, até a nível global, no processo de vacinação. Por outro lado, o presidente tem 9% de popularidade, com a economia crescendo 7% e dando um show global de vacinação. Agora, do lado brasileiro, nós somos mais americanos, nós somos miscigenados, nós somos misturados, nós temos dimensões continentais e, ao mesmo tempo, todos falamos a mesma língua, todos temos a mesma cultura. Isso é uma riqueza brasileira, que ainda não se aflorou totalmente, mas ela vai aparecendo nesse setor privado tão pujante, ela vai aparecendo gradualmente, né? Eu contei um pouco de histórias aqui de grandes empresas que apareceram nesses últimos anos e essas empresas geraram emprego e renda para muita gente, para muitas famílias no Brasil. E essa interação com o mundo político, eu acho que ela vai ajudar, ela vai facilitar, ela vai tirando os entraves, ela vai tirando os preconceitos, os pré-conceitos, que o mundo distante está do lado de lá. Então, eu estou vendo a turma... quando a turma de Brasília se interessa em vir nos seminários, jantar com empresários, participar do debate, para mim não interessa muito o matiz ideológico, interessa ouvir aquilo que é racional, aquilo que é factual, aquilo que tem um benchmark claro, que eu acho que o cara que escolheu essa carreira e tem seriedade de propósito, ele vai ouvir e ele vai sair melhor. Não interessa se ele vai ouvir e vai absorver 50% ou 5% daquilo que alguém falou, mas alguma coisa vai fazer andar para frente. E quando você tem esse tipo de engajamento, eu acho que nós, como sociedade, andamos para frente. Então, essa é meio minha perspectiva de manter esse diálogo, né? Eu falei que você fez uma análise política na sua resposta anterior, essa foi sociológica, antropológica. Você falou um pouco do caráter nacional brasileiro, você abordou aspectos sociológicos da formação, nossa formação, né, como sociedade, a relação dela com o mundo político, e aí você forneceu uma bela manchete. As elites econômicas não vão desistir. Elas esperam que aconteça o quê na eleição do ano que vem? Eu acho que elas esperam que a racionalidade prevaleça, né? Apesar de hoje temos dois candidatos que definem polos ideológicos muito claros, né? Se você olhar o presidente Bolsonaro mais à direita, o ex-presidente Lula mais à esquerda, e um show de diplomacia mais à direita, bem na direita, e o Lula bem na esquerda, mas prossiga. Pois é. Dito isso, feita essa ressalva, apesar de os candidatos que hoje se apresentam como favoritos nas pesquisas quantitativas de agora, que dizem pouco, né? No momento, mas alguma coisa dizem, eu acho que a eleição ela vai ser decidida ao centro, não necessariamente por um candidato de centro, né? Eles têm aí vários nomes que naturalmente se qualificam, né? O governador do estado de São Paulo é sempre um candidato potencial à eleição presidencial, o governador do Rio Grande do Sul, que também pleiteia a posição, fez um ótimo governo, uma figura jovem, uma novidade na política brasileira. Então, você tem novos talentos aparecendo que podem ocupar esse caminho. Agora, ocupando ou não ocupando, veja bem, eu acho que o centro vai ser determinante na definição de quem vai chegar lá. Por quê? Porque se 30%, vamos fazer uma conta aqui um pouco arredondada,
estão à direita, 30% estão à esquerda, e estão fechados nesses grupos, nenhum desses 30 vai para o outro lado dos outros 30, sobram 40% nesse meio, que no final do dia é quem vai decidir. Então, independente de quem seja o ganhador, eu acho que vão ter que haver, para o ganhador, compromissos ao centro, compromissos políticos, compromissos sociais, e esses compromissos acho que vão assegurar uma direção de ponderação, seja ela um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Então, eu não estou, ou mesmo se aparecer um candidato de centro. Eu acho que é muito difícil um dos extremos ganhar a eleição sem fazer esse contrato social para chegar lá. Eu acho que vai chegar lá quem fizer com maior eficiência, com maior transparência, com maior eficácia, esse contrato social para 2023 em diante, nos próximos 4 anos. E veja bem, William, eu também acho, muita gente questionou, puxa, lá atrás, eleição de Lula para Dilma, depois o impeachment, presidente Temer, eleição de Bolsonaro. Porra, doença da economia brasileira, eu não estou vendo doença nenhuma, eu vejo saúde na economia brasileira. Eu acho que alternância de poder, se o presidente for reeleito, ótimo, se tiver uma alternância, ótimo. Eu acho que a economia brasileira, como eu falei aqui sobre os mercados, eu também vejo ela como vibrante, como viva, como ativa, e eu acho que ela vai entregar o produto que a sociedade vai estar querendo naquele momento. É por aí que eu estou vendo o quadro para o ano que vem. Ótimo. Todo entrevistador, e eu sou entrevistador formado, tem um roteiro mental, onde é que ele quer caminhar na entrevista. Eu acho que você está dando a deixa para o que eu já, de qualquer maneira, gostaria de passar, atenção sua, que é falar agora de economia. Nós abordamos as questões mais abrangentes de capacidade ou não esse governo teve de entregar as reformas, falamos do cenário eleitoral ano que vem, que é evidentemente importante para qualquer um que toma qualquer tipo de decisão de investimento ou de consumo. E agora eu queria chamar a tua atenção para a economia mesmo. Qual é o medo que você tem de inflação? Olha, William, a gente está vendo um ambiente inflacionário um pouco mais presente globalmente, né? Não é uma exclusividade brasileira. A gente teve um rally espetacular de commodities globais, né? Olhando aqui até para o nosso caso brasileiro, é raro os momentos, porque algumas commodities são contracíclicas entre si, né? Quando os grãos estão em alta, geralmente a proteína não está tão em alta. O açúcar segue um ciclo diferente, metais seguem outro ciclo. Agora, a gente está vivendo um momento, se você olhar para a pauta brasileira, a soja, o milho, o açúcar, o boi, o ovo, o minério de ferro, está tudo em all-time high em reais. Então, obviamente que você tem, de um lado, uma pressão inflacionária vinda daí, e que pega o mundo inteiro, e no caso brasileiro, você pode adicionar um pouquinho a mais, que a gente teve uma desvalorização cambial significativa, né? Se você lembrar, em janeiro do ano passado, o real era 4,03. Nós estamos aí na faixa de 4,30, é uma desvalorização considerável. 5,30 é uma desvalorização considerável, com a economia se recuperando, tem um pass-through, ou seja, uma contágio inflacionária em alguma instância. O Banco Central, o Roberto Campos Neto você põe isso na conta do fiscal? Na conta do fiscal? Não, eu não ponho. Veja bem, as commodities não, né? Estou falando do câmbio. Né? E veja bem, eu acho que a conta fiscal é uma parte boba da conta fiscal, ou como você disse antes, uma parte muito fácil de ser consertada da conta fiscal. Qual é? A expectativa, não são os fatos. A gente vai ter uma situação fiscal esse ano bem razoável, Brasil. A gente vai terminar a dívida PIB esse ano 85%, 86% do PIB, quando todo mundo achava que ia bater 100% ou cruzar 100%. Dívida líquida muito menos ainda. Déficit fiscal de 2,5%. Estamos numa situação fiscal aceitável, dado que estamos vivendo ainda uma pandemia. Acho que o ministro Paulo Guedes também tem feito um enorme esforço nesse sentido. Eu diria até heróico de defender o bom senso e a racionalidade nessa direção. Então, eu acho que o que está causando incerteza é o medo futuro. O presente ele é o que é. Nós tivemos que fazer um programa de suporte à sociedade, fizemos um programa no Brasil agressivo entre os países emergentes. Nosso programa foi o mais amplo de todos, né, dos países emergentes, mesmo comparado a países G7. É um programa grande. Eu diria que a gente chegou no limite da nossa responsabilidade, agora conseguimos entregar alguma coisa para a sociedade, né? Mal ou bem, a economia brasileira caiu 4,2% ano passado. Deixa eu só abrir um parênteses
para uma piadinha, bom humor. O Paulo Guedes está mandando para você aqueles stickers com a figurinha do Churchill escrito Never Surrender? Para mim ele manda. Kind of. Quando eu pergunto para ele do fura-teto, vem cá, tem algum colega teu que é fura-teto? Aí ele manda, ele não responde. Aí ele fala não. Não, ele não responde. Ele manda uma figurinha do Churchill. We shall never surrender. Fecha parênteses. Você acha que ele não se rendeu? Eu acho que o Paulo... Nós estamos falando da questão fiscal. Claro, eu acho que o mais bacana do Paulo, e que merece toda a nossa admiração e reconhecimento, é o Paulo não está lá preocupado com qual é o futuro dele, preocupado com o dinheiro dele, preocupado sequer com a imagem dele. Ele está lá para fazer o certo na visão dele e que, particularmente, eu também concordo, que seria a melhor direção para a sociedade brasileira. O Paulo sequer é um acadêmico, ele já foi professor, mas já não é há muitos anos. Então, ele não vive também a vaidade acadêmica. Então, eu acho que tem todos os achievements, mas, no fundo, o que eu mais respeito é as motivações dele estar lá para fazer o melhor para o Brasil. Não, a pergunta se encaixa exatamente na tua linha de raciocínio. Você vinha dizendo, a questão fiscal, ela tem uma responsabilidade, mas ela é razoavelmente fácil de ser resolvida. Foi o que você acabou de dizer. Sim. Como é que você vê a evolução dela? É claro, veja bem, eu acho que tirar os fantasmas é fácil. Mudar o framework fiscal brasileiro não é fácil. Né? Nós estamos aqui começando um ciclo, vamos dizer, à vera da aprovação de reforma administrativa, e às vezes você vê hesitação, até mesmo dentro do Palácio do Planalto, sobre se esse é o caminho certo ou errado. Existe uma dúvida. Então, ainda tem um trabalho de esclarecimento importante a ser feito. E quando você olha a votação da reforma da Previdência... Importante de esclarecimento em relação a quem você se refere? A reforma da Previdência, a reforma administrativa. Mas você pretende que quem seja esclarecido? As lideranças políticas principais. Não inclui extraordinário o seu otimismo. Inclui o presidente da República, que naturalmente está pensando sobre todos os ângulos. Agora, que é um corporativista de sangue e osso. E quando você olha a votação da reforma da Previdência, seja as pesquisas qualitativas dentro da sociedade, seja a votação no Congresso Nacional, a votação é expressiva, né? É expressiva. No fundo, William, é como se a gente tivesse, nos últimos 20 anos, perdido de 10 contra 90. 10% da população estavam ganhando de 90%, porque eram mais organizados, porque tinham mais diálogo, etc. De repente, nós percebemos que é 90 contra 10. A lógica da reforma administrativa é a mesma. E, de novo, sem tirar direito de ninguém. Eu sou o maior defensor possível do Estado de Direito, o que inclui o direito do funcionalismo. Então, nós estamos falando uma coisa do futuro. Pô, nós queremos ter um plano de carreira mais bem estabelecido. Ou o cara que for contratado ano que vem, 4 anos está no topo de carreira e vai passar 30 anos ou 20 anos desestimulado sobre o que, what's next, né? Então... Eu vejo como você se amarra, no bom sentido, no conceito da racionalidade. Porque o que você está mencionando é a racionalidade das carreiras, que, no fundo, é o que importa se a gente quiser resolver a questão fiscal, pelo menos o pedaço dela despesa. Se a gente considera no que o Estado brasileiro gasta, o dinheiro do contribuinte, é previdência e é folha de pagamento. Então, se a gente não fizer um esforço, como você diz, de racionalidade das carreiras, do emprego público, como é que a gente quer controlar isso pelo lado da despesa? Agora, vamos pegar o outro lado, o lado da arrecadação, portanto, da reforma tributária. Que esperanças você tem nesta que está sendo colocada, se você conseguir identificar qual é? Conta para a gente. Sim. Antes, eu só vou dar uma pitada, como você gosta, um pouco mais apimentada, da parte anterior. No fundo, não é só racionalidade, William, é pragmatismo político. A reforma administrativa é altamente popular. Então, o bom ela é antiprivilégio que está lá no Congresso olhando, claro que tem natural os grupos, alguém que foi eleito por certos grupos, tal, faz parte do jogo, isso é que é democracia. Agora, é altamente popular na sociedade. Privatização da Eletrobras, altamente popular na sociedade. Então, isso, muitas vezes, você tem que levar, mostrar e defender o pragmatismo político. Você quer ser bom político, você quer ser popular, a sociedade não quer ver o que aconteceu na Petrobras de novo. Privatização da Eletrobras é popular. É o contrário, essa ideia, privatização, vou perder voto,
Aonde? Já foi. A sociedade evoluiu. A gente acha que não, mas a sociedade brasileira segue a dinâmica das sociedades abertas. Ela é sofisticada, sociologicamente falando. E ela quer reforma administrativa, quer privatização da Eletrobras, quer fim de privilégio, quer transparência e quer democracia. Isso não há dúvida. E é importante você esclarecer. Às vezes o cara está lá naquele dia a dia e tal, ele não se tocou dessa transformação que se passou lentamente ao longo de 30 anos. Excelente editorial à classe política, o que você acabou de dizer. Vamos ver se eles leem o teu editorial e fazem. Porque o instinto deles é não comprar briga com o funcionalismo público. Mas isso é outra história, a gente vai para outro ramal. Eu queria voltar a tua atenção... É uma briga ruim, porque vai comprar briga com os outros 90%. Óbvio, que é o que fizeram o tempo todo, como você mesmo disse. Agora, vamos voltar à questão da arrecadação. Tributária. Não, a tributária, veja bem, eu acho que a gente está com um piano nas costas, né? Esse grupo aqui de CEOs e CFOs, e empresários e empreendedores, o Brasil tem a maior carga fiscal entre os emergentes. Portanto, não existe mais o caminho fácil da gente ampliar a nossa arrecadação. Eu acho que a gente tem uma máquina arrecadatória eficiente, e eu não falo isso de maneira negativa, não. Acho que a Receita fez um excelente trabalho em criar máquina de arrecadação. Você sabe que um dos maiores problemas na Rússia é você arrecadar impostos. A Rússia ou o México não conseguiram criar máquinas de arrecadação eficientes como a brasileira. E no caso do Brasil, que tem um sistema financeiro evoluído, tem um comércio eletrônico evoluído, que essas arrecadações são em loco, não tem evasão, né? O sistema financeiro arrecada muito, o ambiente todo de e-commerce, de internet arrecada muito, isso tem ajudado. Então, nós somos bons de arrecadar, isso é um achievement, é uma qualidade. Não tem defeito nenhum e a Receita está de parabéns nisso. Macroeconomicamente, é que a gente não pode errar de imaginar que existe uma solução fácil. Eu vou subir aqui um pouquinho mais o imposto do banco. Vai onerar a sociedade inteira, se você fizer isso. Não dá mais para fazer isso. Você vai sufocar essa sociedade. Você tem que buscar por outro lado. Qualquer reforma que seja, ela tem que ser um net, na pior das hipóteses, zero. Mas, no fundo, a gente tem que desonerar. Se você pegar no Brasil, mais ou menos as empresas, o setor real, esquece o simples por um instante, que é uma parte marginal, paga 34%, o setor financeiro, nesse momento, 50%, no final do ano, volta para 45%. Não existe nenhum outro lugar do mundo com imposto desse tipo. Bom, nos Estados Unidos é 21%, Biden está toda essa grande discussão de aumento, vai para alguma coisa em torno de 26%. Ora, como é que nós vamos ser competitivos se a gente paga de 34% a 50%? Se o cara lá evoluído, que tem uma sociedade que, na teoria, demanda mais serviços, mais está cobrando 26%, depois de aumentar os impostos. Então, a gente tem que entender aonde a gente está situado. Infelizmente, nós não somos uma ilha, nós não podemos fazer o que quiser. Se a gente fizer o que quiser, nós vamos andar para trás, nós vamos evoluir. Então, o que eu acho que a gente pode fazer um debate, e eu acho acertada a decisão, ainda não está definido, acho que a gente não sabe o que tem, porque não tem ainda. Não, nós também não. Ninguém sabe. Agora, o conceito de você fatiar a reforma tributária, eu gosto. Por quê, William? Diferente da administrativa ou da previdenciária, que você tem uma discussão clara, né, que eu brinquei aqui do 10 com 90, a reforma tributária, os interesses legítimos, eles são muitos e muito diversos. Então, estados importadores com estados importadores, setor industrial com comércio, comércio eletrônico com comércio físico, federação com o governo central com entes da federação. São muitas pequenas disputas. Renúncia fiscal, e zona franca, e benefícios. Zona franca, do micro ao macro, são muitos conflitos, muitos debates legítimos ao mesmo tempo. Ora, é impossível você resolver tudo ao mesmo tempo. Eu sempre defendi, olha, vamos aqui devagar, vamos discutir, queremos tributar o dividendo e baixar o imposto corporativo? Uma boa discussão, válida. Inclusive, eu concordo com isso. Porque tem uma sensação, porra, vai tributar dividendo, que absurdo. Ora, é muito melhor tributar o dividendo e baixar o imposto corporativo. É assim que qualquer sistema tributário moderno funciona. Está andando nessa direção? Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora, vamos fazer esse movimento e vamos fazer a conta certa, né?
Também não vamos fingir que, olha, reduzir aqui 1 ponto, tributei 15 e nossa arrecadação aqui aumentou. Ora, o mercado vai dar a resposta que é o quê? Exportar investimento para o exterior, diminuir o dinamismo no mercado de capitais, porque as empresas vão se sentir mais oprimidas. Ora, não é o caminho do virtuoso, não é esse caminho. Então, eu acho, mas eu prefiro, voltando à gênese da sua pergunta, eu gosto da ideia de fatiar. Nós não sabemos exatamente o debate da vez. Depois vamos querer criar um IVA e juntar o ICM com o ISS. Beleza, essa é a segunda discussão. Junto com o dividendo, nós vamos mexer no JCP, não tem problema, vamos mexer na LCA, LCI, não tem problema. Vai tudo lá para redução do imposto corporativo, vamos unificar setor financeiro, setor real. Eu acho que essa discussão é um bom debate. E são debates mais simples de ser feitos, porque quando você entrou, vamos dizer, nessa primeira fase de discussão, você não está mexendo com o Estado, com o município, com o cara que é exportador, com o importador, você está aqui numa agenda, vamos acertar a conta. E temos aqui a Receita que vai nos ajudar a fazer a conta. Então, eu gosto muito dessa metodologia. Diferente da administrativa, que é uma coisa, é isso aqui para fazer. Eletrobras, é isso aqui para fazer. A tributária, não adianta a gente ser ambicioso demais, porque o próprio legítimo debate não vai permitir a gente andar. Se a gente for aos poucos, a gente vai conseguindo andar. Você vê que eu estou caminhando um pouco na... Você está seguindo essa linha na entrevista? Não, eu estou seguindo a linha do que você mesmo disse ontem, os principais pontos que você mesmo abordou. Um deles foi a privatização. Sim. Tanto a da SEDAI, que você deu um grande ressalto, grande realce, como a da Eletrobras, que é simbólica. Agora, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do diabo. Quando a gente fala de privatizações e a gente pensa na disposição do investidor em se comprometer por um prazo longo, o primeiro ponto que a gente bate é a famosa insegurança jurídica. O que é que você, que é uma das vozes mais ouvidas lá fora e aqui dentro, a respeito de como se comprometer com investimentos, diz aos investidores? O grau de insegurança que compreende cumprir contratos, regulamentos e agências regulatórias. E, principalmente, o ambiente jurídico. Na sua avaliação, está evoluindo em que direção? Olha, eu acho que tem diversos ângulos da sua pergunta. Na verdade, eu acho que a maior insegurança hoje jurídica é de natureza tributária. Né? Se você pegar todo o contencioso no Brasil, civil, ele é majoritariamente de ordem tributária, de municípios, de estados. Eu vou contar uma história que aconteceu com o BTG Pactual, né? Uma empresa qualificada, com muitos advogados e que faz as coisas certas. Há vários anos atrás, nós tínhamos um pedaço do nosso Investment Bank no Rio, um pedaço em São Paulo. E pagamos ISS sobre os FIIs que nós recebemos. E aí, pagamos ISS em São Paulo, que é onde estava a operação. Mas fomos autuados para pagar ISS no Rio sobre a mesma receita de operação. Fazendo uma longa história curta, brigamos até a morte, grandes discussões, provas, pareceres de toda a natureza, e pagamos 2 ISS sobre a mesma operação. Aconteceu conosco, não é uma história tal, distante, uma empresa pequena que não tinha condição de se defender, um empresário que nem fez a conta direito. Não, nós, com uma das empresas mais sofisticadas, se com empresas desse porte, dessa sofisticação, acontece isso, você imagina o que acontece por aí. Nós pagamos 2 ISS. Sentamos, explicamos, prefeito do Rio, prefeito de São Paulo, mas o negócio é tão intrincado que, no final, isso aí, pagou-se 2 ISS sobre o mesmo FII. Ora, isso é uma barbaridade tributária. Então, eu diria que a nossa maior insegurança está relacionada ao ambiente tributário. Eu acho que você citou agências, e aqui eu vou fazer um elogio. Eu acho que a gente tem ido razoavelmente bem de agências. Elas foram criadas lá atrás, entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, e, ora, elas atravessaram vários ciclos políticos, várias ansiedades políticas, e elas nunca perderam a essência do seu propósito. Elas erram, como qualquer entidade erra, como empresa erra. Agora, eu vejo, seja no setor de telecomunicações, no setor elétrico, que foi muito demandado,
eu gosto do que eu vejo por aí e não estou vendo essas agências serem uma fonte de segurança. A ANEEL, a Anatel, a ANP, em geral, eu diria que é um elogio para nós. Acho que institucionalmente nós conseguimos andar nisso daqui. Sobrou o Judiciário e o STF. O Judiciário, eu acho que a gente também vai aprendendo, você sabe, William, e tem horas que o pêndulo vai demais para um jogo, para um lado, vai demais para o outro, discutimos muito sobre isso, né? E às vezes a sociedade passa por certos excessos, e eles servem talvez para a gente também aprender que são excessos, o que são excessos. Então, eu vejo gente, na sua vasta maioria, com enorme seriedade e propósito. Eu vejo rituais bem definidos, você vê que vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas as coisas vão mais ou menos funcionam, você tem a primeira instância, você tem a segunda, você tem o Supremo, você tem o STJ, você tem a indicação mais ou menos do mesmo jeito, você tem a sabatina e o sujeito ele tem que mais ou menos se comprometer com uma certa direção, com um certo framework regulatório, um certo framework comportamental, e ele tem funcionado. Eu não acho, de novo, eu gosto de olhar sempre para o copo cheio, e o que eu acho que está muito fora do lugar aqui é o contencioso tributário. O resto, eu acho que a gente está mais ou menos na média por aí. Sempre dá para melhorar, mas está dando para viver. André, o terço final do tempo que nós temos à nossa disposição, eu queria agora abordar contigo aspectos internacionais, que você já pegou alguns, às vezes um pouco de raspão, mas eu queria focar sobretudo num debate forte lá fora sobre a inflação, em função do programa emergencial, que não é mais programa emergencial, esse programa de estímulo do Biden é absolutamente sem qualquer precedente histórico, mesmo se a gente for compará-lo ao New Deal e a Roosevelt na década dos 30, o que ele está propondo agora é inédito e tem atraído um enorme debate internacional, porque as repercussões são óbvias em cima de todos os países e do Brasil também em particular, não só na questão de juros, mas de tudo que isso mexe na economia internacional. E eu queria chamar a sua atenção para uma manchete importante na semana passada, do Larry Summers, aquele que chamou o Mark Zuckerberg de asshole. No fundo, ele é mais conhecido por isso. Já chamou muita gente de muita coisa. Né? Mas essa ele se consagrou. Né? Enfim. O Larry Summers veio a público e é uma voz muito respeitada, não só pela credencial acadêmica dele, mas pelo engajamento dele no debate público, nos cargos que ele ocupou e tudo mais. E ele foi peremptório. Ele diz, isto é demais, exageraram na mão, isto vai trazer inflação, não vai ser bom. Como é que você está vendo o programa do Biden? Se você quiser chamar alguém de asshole também, fica à vontade. Não, eu sou mais contido que o Larry Summers. Agora, eu vou contar um episódio. Deve ter uns 6, 7 anos, a gente fez um bate-papo num evento nosso lá no Peru. Tinha uma reunião do IMF, do FMI, no Peru, e nós fizemos um bate-papo com o Larry Summers e um grupo de clientes, investidores internacionais da América Latina e que estavam em Lima para a reunião do FMI. E aí, batendo um papo como esse com o Larry Summers, ele virou para mim e falou, olha, André, a gente tem que exagerar num programa de infraestrutura. Mas nem ele imaginava que ia exagerar tanto como a turma do Biden está fazendo. Eu vou trazer o problema dando um passo atrás. Primeiro, vamos tentar entender o que, do ponto de vista político, está acontecendo. Eu acho que a grande surpresa é o Biden, que sempre foi um exemplo desse political consensus americano, né? É um cara de centro, que por acaso é democrata. Ele poderia ser um cara de centro que por acaso era republicano. O comportamento dele... O republicano pré-Trump, né? Não, claro, eu estou estou assumindo o Trump como uma idiosincrasia num período de longo prazo na política americana. Um outsider, né? O Biden é o oposto, é um insider da política americana e que navegou dentro desse mundo do political consensus americano. E quando ele assume, ele, na verdade, tem a frustração de não conseguir, pela polarização que se deu também nos Estados Unidos, pela força que Trump ainda tem dentro do Partido Republicano, ele não consegue criar os consensos no qual ele construiu 40 anos de vida política. E a reação foi ir à esquerda. E, no fundo, nós estamos vendo um governo Biden muito mais à esquerda do que o governo Obama, quando ele era o contrário. Ele era vice-presidente do Obama, enquanto um bastião ao centro.
E, na verdade, a gente percebe um Biden à esquerda de Obama. Adicionalmente a isso, a gente também percebe uma economia nos Estados Unidos muito mais alinhada ou muito mais administrada pela Casa Branca do que pelo Tesouro ou pelo Fed. Então, pelas razões políticas que você está mencionando. Exatamente. Então, no fundo, a Casa Branca está running the show, muito mais à esquerda. Eu acho que os Estados Unidos, claro que ele aguenta bastante desaforo, né? Afinal, ele é o dono da impressora que tem um blessing divino que é imprimir dólares, né? Não é divino porque eles chegaram nessa condição por mérito, mas imprimem dólares. Então, eles podem exagerar muito até que os mercados se manifestem de maneira dramática. Eu diria que a gente está chegando perto de uma zona onde pode causar um desconforto maior. Claro que as taxas de juros nos Estados Unidos já subiram, muito está sendo discutido, alguma correção nos mercados, principalmente de tecnologia, que são os mercados, vamos dizer, mais vulneráveis ao custo do dinheiro, mas ainda pouca coisa. Eu acho que essa história pode terminar um pouco pior, né? Quando você me perguntou de inflação no Brasil... Um pouco pior em que termos? Eu acho que a inflação é o trigger para uma grande confusão. Eu vou voltar um pouquinho numa pergunta que a gente discutiu há uns minutos atrás, quando você perguntou de inflação no Brasil. Tem uma pressão inflacionária, nós vamos ver índices no meio do ano ali 7%, 8% em 12 meses, que na verdade é uma combinação de meses. No final do ano a inflação vai ser 5%, 5,5%. Agora estamos vendo o Banco Central corretamente reajustando o juro, vai levar o juro até uns 6% ou coisa parecida, corretamente. Agora, o Fed, numa pseudo-dança com a Casa Branca, está deliberadamente dizendo: eu não estou, eu estou vendo essa inflação, estou considerando que essa inflação é tópica e eu estou assumindo que eu vou estar atrás da curva, na linguagem mais financeira, para isso eu não estou preocupado com isso. Então, nós ainda estamos praticando, nos Estados Unidos, você vê que eu uso a linguagem, igual eu falei ontem, o plural majestático. Plural majestático. E eu não estou por lá na Casa Branca, né? Seria mais ainda fácil. Então, nós estamos vendo uma política monetária / fiscal das mais agressivas da história. Sim. Da história. Né? Compara com períodos pós-guerra, Inglaterra pós-guerra, meados anos 30, coisas que foram eventos históricos. Claro que a pandemia é um evento histórico. Agora, eu acho que a gente está cometendo um erro grosseiro na política americana, porque pela desnecessidade de você fazer isso. Não tem necessidade. Então, vamos ver os Estados Unidos crescer 6%, 7% esse ano. Pô, ótimo, mas não precisa. Você pode chegar lá com mais equilíbrio, né? No fundo, o mundo ali daqueles primeiros 2 anos de Trump era um mundo incrível, né? Os Estados Unidos crescer 3%, né? Ontem eu bati um papo aqui com o Gary Cohn e falávamos sobre isso. Pô, 3% de desemprego, 3% de crescimento, sem inflação, por um ambiente sensacional. Se você pensasse, o que é uma economia ideal? Essa fotografia aqui. Você tem crescimento, você tem evolução de renda, você tem emprego. Né? O que você teme é um desarranjo. É um desarranjo, exatamente. Eu temo um desarranjo e fico um pouco chateado pela não necessidade do desarranjo. Não precisa disso. Né? Eu acho que a economia americana está com vento a favor, os Estados Unidos está dando um show de vacinação, a economia está se normalizando, está se recuperando, tem todas as engrenagens funcionais, então não teria motivo para você exagerar. E se você pegar exemplos empíricos de quem está recebendo cheque, eu olho até na minha caixa postal todo dia, porque de repente vai chegar um cheque dos Estados Unidos por lá, porque é tanto cheque, é tanta grana voando, que você tem que olhar para o céu, porque uma grana pousa, às vezes, de vez em quando. É incrível, é muito. E agora o programa de infraestrutura, a turma está atordoada. Agora, essas coisas, os Estados Unidos pode muito economicamente, mas não pode tudo. Uma hora, eu acho que a gente vai estar correndo um risco um pouco maior. Deixa eu trazer a tua atenção para essa questão do risco. Quando a gente lê os analistas internacionais, eles consideram 2 tipos de risco. Um é esse ao qual você acabou de se referir. Sem necessidade, se cria um cenário de possível, você até diria provável desarranjo, não é? Você está achando mais que possível, você está
digamos, entre aspas, apostando nessa probabilidade de um desarranjo, sem necessidade. O outro risco que analistas consideram é o famoso geopolitical risks. E aí nós estamos relacionando dois aspectos. Então, estamos relacionando isso ao que você já se referiu anteriormente, um boom de commodities que muitos consideram um super boom de novo, ali uma discussão acadêmica, não sei qual é a sua opinião ali entre parênteses, vamos logo saber. E o outro é a relação desses dois grandes elefantes brigando, sobretudo no campo do desengate, né, das cadeias produtivas em relação ao que a pandemia nos mostrou que a China é. É essa avaliação de risco que eu queria ver de você agora. Olha, eu acho que tem muitos temas na sua pergunta. Primeiro, do ponto de vista de riscos, eu não acho eles prováveis, mas eu acho eles tão sérios e tão possíveis que eu estou dando muito prêmio. Eu não estou apostando... Você está falando do desarranjo, né? Do desarranjo. Ele é um desarranjo que vai ter tanto impacto que, a despeito da probabilidade não ser mais de 50, ser menos de 50, mas ele é tão importante que a gente deve considerar com a mesma seriedade. Você entendeu minha ponderação? Sim, entendi, está claríssimo. Vamos para o outro agora. Para o outro. Eu acho que a situação Estados Unidos e China ela é mais complexa do que parece. E eu não vejo uma solução fácil. Eu acho que é como se você estivesse num barco e tem dois remadores. Se remar cada um para um lado, não vai funcionar. Então, tem que se coordenar mais ou menos os remos. A boa notícia é que os remadores sabem disso. A má notícia é a dificuldade de fazer a coordenação, né? E toda vez, né, William, você conhece a história muito bem, que você teve uma ascensão de uma segunda potência à condição de primeira potência, foi um momento de instabilidade. Num passado mais remoto, de guerras. Num passado atual, talvez de uma instabilidade econômica ou financeira, em última instância, geopolítica, mas eu não vejo, acho que vai ter tanque indo para lá ou para cá. Acho que a gente está evoluindo também numa direção provavelmente diferente dessa. Agora, eu não vejo uma solução fácil, não. Eu acho que o governo americano não sabe exatamente o que fazer, né? Porque parte das demandas americanas em relação à China, elas são muito mais populares e permeadas dentro da sociedade do que a gente imagina, tanto democrata quanto republicana, tanto na classe alta quanto na classe média, e eu adicionaria um certo layer de legitimidade a essas demandas, porque, mal ou bem, bom, a China quer fazer parte da Organização Mundial de Comércio, mas não tem uma lei de patentes. A China quer vir aqui e quer fazer investimento direto. Está ótimo, mas nós não podemos ir lá e fazer investimento direto. Então, além de tudo, ainda tem uma certa legitimidade nas demandas americanas. Então, por outro lado, a China não quer se sentir oprimida no seu processo de desenvolvimento. O cara lá tem uma equação muito complexa, que é manter 1,4 bilhões de pessoas razoavelmente satisfeitos com um governo central, né, com uma democracia grega, não uma democracia de massas, né, como conversávamos ainda há pouco. Então, porque tem um certo tom, né, a gente fala a ditadura, mas tem 1000 caras que votam, né, são só 1000. Mas tem um processo de escolha ali que tem negociação, tem concessões, tem formação de blocos, tem tudo isso aqui, só que num grupo muito restrito. Dito isso, eu acho que, olhando a próxima década, nós vamos ver uma constante fonte de instabilidade, horas mais, horas menos, vindo dessa relação. E aí eu vou além, você mencionou cadeias produtivas, né? Eu acho que, por exemplo, a gente vai ver uma internação de cadeias produtivas que a gente nunca imaginou que ia ver no mundo pós-globalização. Você acha que o cara nos Estados Unidos não vai ter certeza que ele vai poder produzir máscara ou vai esperar a máscara vir do Vietnã, ali no quintal da China ou da China? Não vai. Né? Eu peguei um exemplo aqui, pouco relevante, mas muito tangível. Está claríssimo. Né? Então, você amplifica esse... É a volta da autarquia, somos autárquicos. Exatamente. Né? Esses IFAs todos, né? Alguém me falou, preocupado em momentos pretéritos com a vacina Coronavac, puxa, mas essa vacina vem da China.
Porra, 80% dos medicamentos que a gente toma, todos nós, vêm da China e da Índia, o princípio ativo. No caso dos Estados Unidos, 70% dos suprimentos, nós publicamos isso ontem, nesse campo, vem da China. Eu não tinha visto, eu faltei assistir o seu jornal, coisa que raramente acontece, mas eu... O diplomata nato. Esses números são incríveis, pô. Os Estados Unidos usa como princípio ativo, isso aí, 70% vem da China ou Índia. Então, eu acho que transformações em cadeias importantes acontecerão a partir disso, né? André, vamos amarrar nossa conversa em cima desse cenário internacional e o impacto dele aqui no nosso umbigo. Olha, William, eu acho que o mundo vai sempre trazer algum desafio e alguma oportunidade para o Brasil. Desafio porque nós estamos inseridos nesse contexto e nós vamos sempre ter que entender para onde está a direção do vento, se posicionar de uma maneira mais neutra possível. Para nós, parece óbvio que a gente não deve ser nenhum aliado incondicional de A, nenhum aliado incondicional de B. Não ganhamos nada, nós temos amizade, boas relações e, afinal de contas, são os nossos principais parceiros comerciais. O Brasil tem um privilégio. Se você pegar China, Europa combinada, Estados Unidos e América Latina, é quase que um quarto do ponto de vista de parceiros comerciais. Isso é um privilégio. Tem muitos países que trocam com um grande país ou com um grande bloco. O Brasil tem esse privilégio. Então, que a nossa racionalidade, o nosso juízo mantenha esse privilégio. Agora, para concluir, como você falou, num tom positivo, mas ao mesmo tempo sinalizando para frente, a boa notícia, William, é que com toda essa potencial turbulência, a gente só depende da gente, para a gente andar para frente, para a gente evoluir, para criar uma sociedade mais justa, mais emprego, mais renda, mais igualdade de oportunidade. Então, esse é o resumo da nossa inserção no mundo. Temos que prestar atenção, temos que manter esse tom amigável que o Brasil sempre teve, essa simpatia global que as pessoas têm para o Brasil. Isso é um trunfo da nossa sociedade, né? Da esquerda, da direita, do presidente A, do presidente B. Nós somos recebidos com simpatia. Então, que mantenhamos essa simpatia, que mantenhamos essa posição privilegiada de comércio exterior, sabendo que o nosso sucesso só vai depender da gente, e o que também é um privilégio. André Esteves, muito obrigado. E muito obrigado a todos que acompanharam, e vocês lá em casa também. William, obrigado por estar aqui conosco. Gente, obrigado pela participação na conferência. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com todos vocês. Obrigado. Estamos chegando ao final da nossa conferência CEO Conference Brasil 2021. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo desses 2 dias e receberam muito conteúdo e informação. Eu quero lembrar que se você perdeu algum painel ou se quiser rever algumas das conversas que tivemos aqui com tantos convidados, pode acessar a nossa plataforma até essa próxima sexta-feira, 28 de maio, que todo esse conteúdo estará lá disponível para vocês. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima. Muito obrigado e até lá.